Fala a verdade, deu tempo nem de sentir saudade. Já tô de volta. Opa, meus amigos, beleza? Vamos chegando para mais um vídeo do canal Léo Brasileiro. Para você que curte aquela resenha, bater um papo de futebol e ficar ligado nas principais informações do mundo da bola. Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre o confronto que aconteceu nesta última quinta-feira, Santos e Mirassol, na Vila Belmiro. Foi um jogo muito interessante, foi um jogo muito divertido, muito pegado, muito intenso. E, para ser sincero, antes do jogo do Santos eu estava assistindo o jogo do Corinthians e bola jogada, foi mais divertido ver o jogo do Santos, um jogo muito intenso desde o começo, goleiros fazendo milagres, destaque das duas equipes e um jogo muito pró-ataque, né? Algo que é muito característico do Santos, né? E algo que tinha sido um pouco perdido na temporada passada, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, né? Bom, para começar, eu acho que é muito importante pontuar que não parecia um jogo de começo de campeonato, não parecia um jogo pós-férias, nem pós-pré-temporada. Os jogadores, eles realmente estavam dividindo todas, estavam indo para cima, e foi um jogo muito disputado, muito intenso, como eu disse previamente, né? E foi interessante ver, principalmente, os destaques dos goleiros. De um lado, o Muralha, né, que é um goleiro bem conhecido da torcida brasileira, que acabou virando um pouco até de chacota, porque tinha um apelido Muralha e acabava tendo algumas falhas bem marcantes, né? E ele acabou virando um pouco de piada durante um período aqui no Brasil, mas ele fez uma grande partida pelo Mirassol e que podia ter perdido de muito mais se não fosse pelas boas defesas do goleiro já bem experiente. E do outro lado a gente tinha o Gabriel Brazão, que é um excelente e jovem goleiro do Santos, que se deu muito bem após a lesão do João Paulo, né? Se deu muito bem porque encontrou um outro goleiro, e eu conheço muitos amigos santistas que dizem que eles até preferem o Brazão, e eu acho que vale o debate, porque o antigo goleiro também era muito bom, fazia defesas que realmente salvaram o Santos durante um bom período. Mas agora voltando realmente pro que aconteceu, né, no jogo, o primeiro tempo começa com chances para os dois lados e principalmente para o Mirassol. As chances mais claras, elas estavam realmente da equipe do interior, né, que recém subiu para o Brasileirão e vai ser um adversário agora na elite do Campeonato Brasileiro. E eles tiveram as melhores chances, né? Até mesmo com o filho dos coreanos, né, Chico Kim, ele teve algumas boas oportunidades que parou todas no Brazão. Bom, provavelmente a melhor defesa, a principal das defesas do goleiro santista, foi ainda no primeiro tempo, quando há um cruzamento na área da equipe do Mirassol e ela vai de muito perto na hora do cabeceio, a bola está muito perto e sai como um tiro, e ela ainda quica no chão antes de chegar à meta, né, do goleiro santista, que faz uma defesa com um reflexo impressionante. E o torcedor santista pode ficar tranquilo, porque é um goleiro jovem, é um goleiro que está crescendo, parece que a cada partida ele faz defesas importantes, então acredito que a torcida santista pode ficar tranquila com a meta por um bom tempo. Se renovarem, se cuidarem certinho desse jogador, dar uma bonificação com o passar do tempo, eu acredito que ele tem tudo para se tornar um grande goleiro na história recente do Santos. E com a grande atuação do goleiro Gabriel Brazão, né, os jogadores do Mirassol tiveram um roteiro para aquela partida até um tanto quanto cruel, porque tinham grandes oportunidades. Tem uma oportunidade que o Chico Kim sai cara a cara com o Brazão e ele faz a defesa com o pé, uma defesa impressionante, cara a cara com o goleiro, a queima-roupa, e ele sai no momento ideal e faz a defesa com o pé, muito difícil, e acaba se tornando um roteiro cruel, né, para a equipe do Mirassol, que criou muitas oportunidades, mas não pode dizer que foi injusta a vitória do Santos. O Santos também teve grandes oportunidades no primeiro tempo, principalmente com um cabeceio numa falta que foi cruzada bem de trás, só que eu não me recordo quem foi, mas acredito que foi um zagueiro do Santos que cabeceia de costas pro gol e a bola vai parar na forquilha e o Muralha vai e busca e faz uma grande defesa. Porém, para continuar nessa história ruim para os jogadores do Mirassol, no final do primeiro tempo, tons de crueldade, o Guilherme no último minuto, nos últimos segundos do acréscimo dado pelo juiz, ele leva a bola pela esquerda, faz o drible, conduz para dentro da grande área e finaliza, a bola resbala no zagueiro do Mirassol e acaba entrando. O Muralha, eu acredito que podia ter feito melhor naquela situação, mas ele não consegue pegar. Gol, 1-0 para o Santos, e já muda totalmente o astral, muda totalmente o planejamento para o segundo tempo das equipes, né? Porque se a equipe entrar no vestiário com um empate,
o que o professor vai falar na hora do intervalo muda completamente, né? E agora chegando no segundo tempo, acho importante falar sobre a mudança que o Pedro Caixinha está dando para a equipe do Santos, porque o santista reclamava muito que o Carille não entendia, né, o que era ser Santos, e por várias vezes ele diminuiu, né, a grandeza do Santos, né, e até de forma muito vexatória para o torcedor santista, né? Que realmente ficou revoltado com tanto pelo estilo de jogo do Carille, que é algo defensivo, não tem nada a ver com o DNA santista, o DNA santista que foi tão moldado por Neymar, Robinho, que era um time pró-ataque, né? Um time que tá sempre buscando mais gols, que quer fazer festa, que quer jogar bonito, um futebol ousado, mais alegre, né? Muito impactado, né, pelo Neymar, né? Quando ele chega, ele realmente, claro, né, o Santos sempre teve essa característica, mas o Neymar realmente ele apresenta isso para o mundo inteiro, né? E aí depois tem Rodrigo, Ângelo, vários jogadores que foram revelados com essa característica de velocidade, com essa característica de ser ofensivo, e o Carille não respeitou isso. E eu acho que é o mínimo quando um treinador chega num clube com a história do Santos, um clube tão grande, um clube centenário, um clube de Pelé, você tem ao menos que tentar se adaptar. Porque o clube não vai se adaptar a você, você tem que se adaptar ao clube. Quem que é maior, né? Fábio Carille ou o Santos, né? E a resposta é óbvia, né? Então você tem que se adaptar. E o Carille, ele nitidamente, ele não se dispôs a mudar, a crescer, a ser um técnico melhor. Ele fez o arroz com feijão dele, ele subiu o Santos para a primeira divisão, que era o mínimo, e ele deixou o Santos sem fazer saudade nenhuma do torcedor, que eu acredito que vai ficar muito mais realizado com o Pedro Caixinha, que é um bom treinador, fez boas campanhas com o Bragantino, e agora vai ter uma oportunidade de fazer um grande projeto com o Santos, né, que entregou esse projeto de reconstrução nas mãos dele, e agora é aguardar para ver se ele vai fazer um bom trabalho, mas eu acredito que foi um grande início, principalmente porque ele está implementando as características do Santos, que é um Santos ofensivo, um Santos alegre, intenso, e eu acho que isso é um primeiro passo primordial. Bom, chegando no segundo tempo, a partida ela continua muito intensa, ela continua muito pegada, com chances para os dois lados, e ela tem um final realmente muito interessante, porque o que acontece é o seguinte, o Guilherme, né, o autor do primeiro gol do Santos, um cara que se identificou muito com a torcida santista, e é bem verdade que ele não é um craque, um grandíssimo jogador, talvez não vai ser alguém que vai ser lembrado muito tempo na história do Santos, principalmente porque quando ele se destaca na Série B santista, com o Santos, né? Então talvez ele não fique marcado na história, vai depender do que ele vai fazer daqui pra frente. E a realidade é que ele começou muito bem. É um cara que se identificou com a torcida, que pegou depois debaixo do braço quando o Santos estava na Série B, foi um dos principais jogadores, e ele começa muito bem esse ano de 2025, fazendo aquele primeiro gol no primeiro tempo, e no segundo tempo ele já tinha falado pro Caixinha, falado durante o jogo, que ele tinha contado pro Caixinha que ele estava morto, né? Que ele já estava cansado, um jogo muito intenso, muito físico, primeiro jogo da temporada, e ele já tinha falado que estava morto. Até que surgiu uma falta, até que bem distante do gol, para ser sincero, e ele vai pra bola e, sinceramente, é um golaço, e foi por conta desse gol que ele entra na briga de melhor jogador da partida com o Brasão. Porque até ali não havia disputa, sinceramente, não havia disputa de quem havia sido o melhor da partida. O Guilherme havia feito um gol, mas o Brasão tinha feito inúmeras defesas. Então, quando ele faz esse segundo gol, aí fica a dúvida, quem foi melhor em campo, né? Mas eu ainda fico com o Brasão, porque realmente as defesas que ele faz no primeiro tempo, principalmente, são espetaculares. Mas ele vai pra bola, ele chuta uma bola bem distante do gol e a bola vai na forquilha. Ali realmente o Muralha não podia fazer nada. E é 2-0 Santos, parecia que tinha acabado o jogo, já era próximo ali, estava na casa dos 80 minutos de jogo. Até que o Cleison, né, ex-Corinthians, na ponta esquerda do Mirassol, ele estava no Cuiabá no passado, só que com o rebaixamento do Cuiabá ele se transferiu para o Mirassol, que subiu de divisão. E ele estava jogando ali pela ponta esquerda, acho que entrou no segundo tempo, e ele rabiscando, ele entra para a área e consegue sofrer um pênalti, numa situação ali que eu não consegui entender se o zagueiro do Santos fingiu uma câimbra ou se realmente teve uma câimbra. Ele tenta dar o bote, ele erra e já sai sentindo. Não sei se foi migué, mas foi o que aconteceu ali na situação. O Cleison sofre a penalidade e vai para a bola o Yuri, que é um cara que tinha dado trabalho pro goleiro santista no primeiro tempo, né, pro Brasão, e foi o principal
adversário do Brasão, assim, um confronto particular entre esses dois. Acho que o Chico Kim também faz um bom duelo com o Brasão, mas o Yuri, que estava ali mais centralizado perto do gol, ele realmente tem grandes oportunidades. E aí ele vai para a bola, marca, diminui pro Santos, ele bate no meio, bate firme, batida de segurança, e já tá ali perto dos 90 minutos, acaba 2-1 pro Santos, e é um grande começo pro Santos. Enfrentou um time de primeira divisão, conseguiu ser superior, embora tivesse tido oportunidades para o Mirassol até vencer a partida, podia ter sido um empate, mas eu acredito que o Mirassol, se tivesse tido mais sorte, ou talvez se o Brasão não tivesse um dia tão inspirado, o Mirassol podia ter vencido a partida, mas não, o Santos ele consegue se impor, consegue vencer dentro da sua casa, é muito importante, pós um ano de Série B, o Santos agora precisa começar a colocar os degraus, construindo isso devagar, para que ele consiga voltar, né, a colocar a equipe aonde ela sempre esteve, né, aonde merece estar, que é na elite do futebol brasileiro, né, um time muito grande, muito relevante para o mundo inteiro. Então agora é um processo de reconstrução, o Caixinha vai ter muito trabalho, o Santos está investindo, fez algumas boas contratações, ainda vai querer ver mais de Tassiano, de Tiquinho, né, e acredito que foi um bom começo para o Santos, vencer um time de Série A, e agora é uma construção, vamos ver o que o Santos vai fazer nas próximas rodadas. Mas é mais ou menos isso daqui, pessoal. Vou ficando por aqui, muito obrigado, se inscreve, deixa um like aí embaixo, comenta alguma coisa aí e logo mais eu tô voltando. Valeu!